Bom, boa tarde a todos. Tendo se passado já 5 minutos do horário combinado para o início da nossa reunião, eu tomo a liberdade de começar. Queria pedir se já está gravando ou não. Ótimo. A reunião está sendo gravada. Não conseguimos disponibilizar o link, mas o bom das reuniões aqui na Câmara é que a gente tem essa possibilidade de gravar e depois disponibilizar para quem quiser ter acesso às informações daqui. Essa é a nossa terceira reunião ordinária. A gente vem fazendo reuniões extraordinárias para discutir o nosso regimento interno. Tivemos uma ontem, tivemos uma semana passada, teremos outras, com foco único na discussão do regimento interno do Conselho. Nessa reunião de hoje, vamos tratar dos temas ordinários que passam pelo Conselho e, obviamente, responderemos e trataremos de assuntos trazidos pelos membros, porventura, se houver algum. Antes de darmos início, eu queria abrir a palavra para algum informe, algo que alguém queira questionar. Perfeito. Como eu disse, essa é a terceira reunião ordinária do Conselho. Na primeira reunião, a gente... Você tem aí, Cleide, aquele resuminho que você estava me falando da primeira e da segunda reunião ordinárias, por favor? Quero aqui só, a gente tem o livro de presença, mas queria que quem fosse titular levantasse a mão para a gente contar, ver quantos titulares estamos aqui. Somos em titular ou suplente do titular, claro. Né? Se não houver titular e suplente, né? Mas se houver o titular ou o suplente em seu lugar, eu gostaria que levantasse a mão para a gente contar em quantos estamos aqui. Então, Defesa Civil está representada, a habitação está representada com suas 3 cadeiras, obras está representado, o CREA está representado, Madá está representando, a APAI está representando, o desenvolvimento social está sendo representado, e Rogério Felipe. Sociedade Civil, Sabacol, Sociedade Amiga do Bairro das Colinas, Distrito Terra Preta. Acaba de chegar a Bianca também, então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadeiras sendo representadas, somos em 22, né? Não chegamos ainda na parte do regimento interno que fala sobre quórum para a realização de reunião. E, obviamente, mesmo que tivéssemos estipulado na minuta qual seria o quórum para que houvesse a reunião, o regimento ainda deveria ser votado por todos, né? Então, não temos ainda uma regra interna de linha de corte para quantas cadeiras precisam estar presentes para que a reunião possa ou não ser realizada. Eu sugiro, então, que realizemos a reunião, já que estamos aqui e houve movimentação para isso.
Obviamente, no regimento interno, depois a gente vai ter como que isso vai ser feito. Se a gente coloca um quórum mínimo para a realização das reuniões e uma segunda chamada, qualquer quórum já seria embasamento para que a reunião ocorresse. Você tem aí, Cleide, o que a gente fez na primeira e na segunda, só para a gente recapitular? Você pode falar? Obrigado, Cleide. A primeira reunião foi realizada no dia 16/5. Então, temos aí já mais de um mês. Foi aquela primeira reunião em que havíamos saído da votação dos membros da sociedade civil, então a gente teve que fazer a adaptação, né, para a troca do titular do meio ambiente. Então, lembrem-se que houve a troca entre o IPH e o Instituto Eco. A eleição da mesa diretora foi feita na primeira reunião. Houve a discussão sobre o prosseguimento ou não da participação do Poder Legislativo como um dos representantes da sociedade civil. E, finalmente, eu acho que essa troca de REURB-E para REURB-S foi na segunda reunião, não foi, não? Acho que foi na segunda reunião. Foi na segunda reunião, né? A gente apresentou na segunda reunião. Então, né, a primeira reunião foi uma reunião mais para arrumar a casa depois da votação e dar o início que a gente precisava dar. Tá? Na segunda reunião, a gente fez um informe sobre a mudança de zoneamento solicitada por 2 núcleos irregulares, ocupados, conseguiram comprovar que estão ocupados majoritariamente por população de baixa renda. O plano diretor tem a previsão de que, uma vez solicitado e comprovada a majorança de população de baixa renda, haveria possibilidade, nesse caso até obrigatoriedade, de alteração do perímetro para que fosse uma ZEIS no local. Na segunda reunião a gente conversou, houve emissão de preocupação em relação à alteração do zoneamento, principalmente pelo procedimento de compatibilização do plano diretor, que é amanhã, né, a reunião com a plenária do Comitê de Bacias, né? Vai ser amanhã isso daí. Na reunião passada, a gente então teve uma discussão mais presente sobre a nossa necessidade de elaboração do regimento interno, né? Ficou, então, uma discussão sobre o que seria feito, né, o regimento interno, lei, né? Então, chegamos a um acordo entre a gente de que faríamos reuniões extraordinárias para cuidar de regimento interno. Tá? Essas reuniões, já, como eu disse, já estão acontecendo e a gente está uns 40%, 45% do trabalho feito, né? Tivemos já 3 reuniões extraordinárias, se eu não me engano. 2 ou 3? 3 já? Para tratar? Perfeito. E eu acho que o trabalho está funcionando, né? Depois a gente vai apresentar para todo mundo. Gente,
Não existe. Quem é vice, secretários, por favor, ocupem a mesa, né? Não deixem a bucha na mão de poucos. Olá, Bianca. Pode fazer. Peço só um segundo. As reuniões extraordinárias foram organizadas assim, simplesmente para não embarreirarmos a pauta das ordinárias. Tá? A gente não queria que ficássemos aqui por semanas discutindo o regimento interno sem que já dessemos início às discussões necessárias do Conselho. Né? Então, está todo mundo convidado, tá? Está vindo pouca gente para a reunião extraordinária, acaba ficando na nossa mão ter que pensar e repensar e discutir com o Rogério Felipe das coisas. Então, está todo mundo convidado para também fazer parte dessa frente de batalha, tá bom? Rogério, você pediu a palavra? Eu só queria fazer um adendo nesse resumo que o presidente fez. E numa dessas conversas que nós fizemos, deve estar constando em ata, né? Que nós estamos preocupados com alguns problemas de pessoas ter comprado alguns terrenos com metragem inferior ao que o plano diretor especifica. Eu vou dar só um exemplo lá no Bela Vista, no Jardim Bela Vista, não Parque Bela Vista, Jardim Bela Vista, na Terra Preta, é um deles. O próprio secretário falou que tem uma pilha de pedido de solução para esse caso. Porque é assim, exemplo, antes do plano diretor, a pessoa foi lá e comprou um lote de 150 metros. E o que acontece? Ela não foi lá e não desdobrou, não fez nada, porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, não tem condições. Aí veio o plano diretor. E justamente naquela área lá onde está o Bela Vista, ele diz que só pode ter escritura com um terreno de 500 metros quadrados. E agora a preocupação nossa não é uma pessoa, não é duas, são várias que tem no município com esse problema. Então eu falei para o presidente, ele vai estudar, creio, junto com o secretário Boab e o prefeito também, que é um problema social, de nós resolvermos essa pendência, ou fazer uma compensação financeira, ou alguma coisa assim. Então, é uma das conversas, uma das discussões dessas reuniões ordinárias que eu me manifestei a favor de a gente pensar num projeto de lei para regularizar essa situação dessas pessoas que estão com terreno menor que o plano diretor determina. Esta é o meu adendo, viu, presidente? Vou falando sobre, né, para depois a gente prosseguir, tá na minha lista de tarefas, elaborar uma minuta de lei de regularização fundiária que dê embasamentos vários no município, já que o nosso plano diretor ele tem um capítulo bastante grande de regularização fundiária, né? Ele não é usual ser tão grande o capítulo de regularização fundiária, mas como não havia uma lei que dialogasse já com a nova legislação de regularização fundiária, em que pese termos uma lei de regularização fundiária no município, ela está um pouco defasada, já que tivemos atualizações na União, no nível federal, na legislação federal sobre regularização fundiária. Quando fizemos a atualização do plano diretor, conseguimos fazer constar essas atualizações, né, que a legislação federal previa no nosso plano diretor. No entanto, ainda assim, o executar da regularização fundiária mostra diversos becos sem saída em que
eu digo becos sem saídas legais, né? E como a prefeitura, o município precisa se basear pelo princípio da legalidade, ela só vai poder fazer se constar em lei, né? E aí a gente ainda tem diversos becos que não consta na lei, e a gente tem que ficar fazendo uma hermenêutica, um trabalho de hermenêutica assim, muito grande para conseguir embasar alguns atos nossos. E alguns outros a gente está tendo dificuldade porque alguns técnicos se dizem impossibilitados de emanar o ato administrativo porque simplesmente não tem embasamento legal. Por isso, eu estou nessa incumbência de elaborar uma lei, uma minuta de lei de regularização fundiária, que supra esses becos que eu disse sem saída aí da lei e nos dê possibilidade, tá, de agir com mais pé firme. Tá? E dentre elas é a possibilidade das compensações, que foi o que você mencionou agora, né? A gente já tem isso no plano diretor, mas ela está muito vaga. Pode o município exigir compensações, né? Elas não estão trabalhadas de forma mais objetiva, né? Eu acho que seria mais saudável se a gente tivesse esse trabalho intelectual concretizado, né, em leis, Rogério. Então, está saindo do forno aí, tá? Essa lei. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Boa tarde, Zé, Jorge, Marguerite, Mário, que chegaram agora, fazem com que o quórum seja ainda maior. Estávamos dizendo que, por não termos ainda o nosso regimento interno, o Pedro também chegou agora, por não termos ainda o nosso regimento interno, a gente não tem estipulação de quórum, né? Então, vamos tocando, né? Oi? E quantas cadeiras? 14? 14 cadeiras? Somos 22 cadeiras, então temos a maioria aqui. Por favor, alguém tem algo a dizer? Não? Sim? Não? Ok. Bianca? Tá. Agora a gente tá com uma agenda livre, tá? Eu queria só dizer que, já que estamos aqui, as reuniões terminam às 7, tá? A gente tem... eu fiz questão de começar no horário previsto, tá? E se começar a ficar muito ruim para todo mundo, a gente muda o horário de início, mas eu quero dar início sempre no horário combinado, ok? Dei 5 minutos aí de lambuja, mas comecei às 5h35. E hoje vamos até às 7, ok? Beleza? Então a gente tem, gente, 1h07 para finalmente começarmos a agir, né? Hoje começa realmente, eu acho que o palco para que discutamos as questões. Até agora eu acho que a gente estava só dando aquelas aparadas, né, para pegar o ritmo de trabalho, mas hoje realmente, efetivamente, estamos aqui para trabalho mesmo e discussão das questões de ordenamento territorial do município. Tá? Então eu acho que assim, eu, presidente, a vice, a gente não tem que ficar trazendo a pauta sempre. Tá? Não é o presidente que propõe a pauta, o presidente toca o conselho e representa, se for preciso. Mas não é a presidência que vai ficar trazendo pauta para todo mundo discutir. Até porque seria injusto. E seria direcionado. Se fosse só a presidência a trazer pautas.
ok? Então, queria já que fosse um hábito do Conselho que os membros trouxessem as pautas para discussão. E se acham que é necessária a pauta, um preparo para a pauta, que sugiram que a pauta seja não agora, mas daqui a uma semana, e toque um pouco de material para vocês entenderem do que eu estou falando. Ok? Ótimo. Por favor. Zé, pode falar. Boa noite, conselheiros. Eu só queria aproveitar o momento que foi colocada essa questão da compensação. E hoje eu estava assistindo uma reunião lá do CONSEMA. E no CONSEMA existe uma Câmara de Compensação Ambiental que funciona desde 2019. Ainda não está 100%, mas eles estão fazendo o exercício lá, estão acertando as coisas, há receitas entrando, há distribuição para projetos ligados aos parques, às unidades de conservação. Então, eu só queria trazer essa observação que talvez fosse interessante observar essa Câmara de Compensação Ambiental lá do CONSEMA, ver como é o mecanismo, o funcionamento e até as falhas, e fazer aqui alguma coisa para nós também, no sentido de que logo mais a gente tem essa questão da unidade de conservação, a ARI, né, nesse debate que quem é que sustenta? Como é que vai ser os recursos e os projetos naquela área? Então, talvez aí seja uma das soluções. Ok? Era só isso. Obrigado. Obrigado, Zé. Eu vou pedir que a Cleide faça as anotações e alguém fique com o microfone para cima e para baixo, porque senão a Cleide vai enlouquecer. Ela tem que anotar, levar o microfone e me ajudar aqui. Então, por favor, alguém fique com o microfone aí para ajudar a Cleide. Por favor. Alguém mais quer falar? Você anota então, Cleide, por favor, a sugestão do Zé de câmaras de compensação ambientais. Ambientais. Zé, eu vou aproveitar, tá? Antes de falar. O nosso plano diretor tem uma questão nas compensações, na regularização fundiária, tá? Que abre a possibilidade para que, quando ela não direciona para ela diz inclusive que ela não é prioritária. Porém, quando não, justificadamente não existe a possibilidade da compensação em área, né, em metro quadrado de imóvel ou de floresta em pé, que a compensação possa ser feita em pecúnia. E o nosso plano diretor direciona o dinheiro da compensação em pecúnia para a HIS, para o Fundo Habitacional de interesse social do município. Então, que, na verdade, sabemos aqui, é o grande catalisador, né, dessa desenfreada ocupação e corte de mata, é a questão habitacional, né, e a falta de política pública, a histórica falta de política pública para questões de habitação de interesse social, é a grande causadora da ocupação irregular do solo, né, e com isso a derrubada da mata nativa, né. Então, eu acho que isso tem que estar no radar,
tá? E quando for se falar de Câmara ou qualquer outra forma que a gente organize aqui para discutir compensações ambientais, que a HIS esteja no radar como prioridade para receber essa possível verba, né? Baixando o déficit habitacional que a gente baixa as ocupações irregulares. É óbvio que temos ocupações que não são voltadas para baixa renda. Hoje mesmo eu recebi um contato no WhatsApp de uma corretora querendo me vender um lote do condomínio que estão fazendo, condomínio, loteamento, que seja, lá na Estrada das Lavras. São lotes de 1.000 metros quadrados, né? E, inclusive, só nesse final de semana você pode escolher qualquer lote lá e está R$40 mil, né? Independente da área, porque tem lotes de 600 e 1.000 metros quadrados, né? Então, o patrão ficou louco. Só nesse final de semana, grande promoção, lotes por R$40 mil. Aí você pergunta se a escritura está em dia, eles falam que está tudo completo, está tudo aprovado, tudo, né? E a gente sabe que não. Então, a gente sabe que o motor imobiliário é bastante culpado, né, nas questões de ocupação irregular do solo. Rogério, você queria falar alguma coisa? Depois a Bianca, tá? Boa noite, todo mundo. Rafael, a Cleide lembrou também, e eu já tinha visto hoje no plano diretor, que eu estava lendo o plano hoje, a gente tem que instituir os fundos, né? Ele tem 3 fundos, o fundo de mobilidade... As câmaras e os seus fundos, né? Isso. A Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária, com o Fundo Municipal de Habitação, a Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social e o seu fundo, e a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana e o Fundo de Mobilidade Urbana. Então, se a gente conseguir colocar em votação essas câmaras técnicas para dar o andamento à instituição dos fundos, a gente consegue dar um passo maior aí para conseguir essa captação. Até pelo que você falou sobre, né, o depósito em pecúnia do município, já depositarem dentro desses fundos para ser encaminhado conforme for. No plano diretor, ele fala também do fundo de meio ambiente. O fundo ele já existe, a lei, mas precisa ser instituído, e até amanhã na reunião do CONDEMA vou estar colocando isso também para a gente instituir o conselho gestor desse fundo, até por causa das questões do licenciamento ambiental, né, do que pode vir aí para frente. Então, acho importante, não sei se cabe hoje, a gente fazer essa votação das câmaras técnicas, e aí a gente já dá o andamento quanto antes. Inclusive porque isso é parte da estruturação do conselho, né? A gente estrutura a presidência, né? Os secretários, mas o conselho é composto por, se eu não me engano, 3 câmaras técnicas. Precisa pegar o plano diretor aí, né? Concidade é composto pela... Posso pegar? O Concidade é composto pela Câmara Técnica de Habitação, Regularização Fundiária. A Câmara Técnica faz a gestão junto com o Conselho Municipal da Habitação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Tá, então, vamos lá. Concidade, e aí começam o que sai dele, né? O que, na verdade, o que compõe ele. Tem uma Câmara Técnica que fala sobre habitação e regularização fundiária, que faz a gestão de um fundo. É para esse fundo que eu estava dizendo que as compensações monetárias são direcionadas na regularização fundiária. Esse fundo ele é gerido
juntamente com o Conselho da Habitação, porque o município tem um Conselho da Habitação. Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social e pelo respectivo Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social. E a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana e pelo Conselho e pelo Fundo de Mobilidade Urbana. Tá? Então, são 3 conselhos, 3 câmaras técnicas, cada qual com o seu fundo. Como que esses fundos são alimentados? Aí vai ter que procurar de novo no plano diretor, porque tem lá. Cada fundo desses é alimentado de uma forma. O fundo municipal, que está ligado à Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária, eu vou pedir realmente que vocês procurem no plano diretor, porque eu não vou lembrar as proporções. Eu acho que 35% da outorga onerosa. Alguém consegue ajudar? Plano diretor. Tá. Faz um Ctrl Find aí de fundo da habitação, como é que ele está? FMH? Ou FMHIS? Acho que é FMH. E aí a gente vai ter ideia de que estamos tratando de outras 3 organizações. E a gente queria, como a Bianca trouxe aqui, seria importante a gente já estruturar essas 3 câmaras técnicas. Quem quer fazer parte de cada uma, porque é dela que vai sair, são delas que vão sair as propostas para a plenária. Ok? Essas câmaras técnicas vão se reunir paralelamente às reuniões ordinárias e vão discutir os assuntos específicos de competência. O FMH, que é o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que é aquele ligado à Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária, o que ele tem como origem do fundo, né? O FMH ele tem, anualmente, o município insere um mínimo, não precisa ser só isso, mas o mínimo de 1% da receita do ITBI prevista para o exercício financeiro. 1%. 35% dos recursos provenientes da aplicação da outorga onerosa do direito de construir. Todo mundo sabe o que é o ITBI? Vamos homogeneizar conhecimentos, né? O ITBI é o imposto que se paga quando há transmissão de um bem imóvel. Em Mariporã, o ITBI é de 3% desse valor. Transacionado é cobrado. Então, antes de ir lá no Epaminondas fazer a escritura, você tem que ir com a guia paga, comprovar que pagou o ITBI, porque senão eles não lavram a tua escritura pública. 3% desse valor transacionado. Aí a pessoa vai, coloca o valor lá que está transacionando e a prefeitura emite não é GARI, é a nota, né? E a pessoa comprova lá no cartório que pagou. 1% de tudo isso que foi pago de ITBI no ano vai para esse fundo.
o FMH, tá? De habitação. O FMH também recebe 35% de tudo que foi pago em outorga onerosa do direito de construir. Outorga onerosa do direito de construir é a compra para construir mais. Como vocês sabem, todas as zonas estipuladas no plano diretor têm um coeficiente de aproveitamento, que é o quanto você efetivamente pode construir no seu imóvel, mínimo, básico e máximo. De saída, na largada, todo mundo sai com o básico. Você compra um imóvel e na zona em que o seu imóvel está, o CA básico é 1, quer dizer que você pode construir uma vez a área do teu terreno. Ah, quer dizer que eu vou fazer um galpãozão e vou utilizar o térreo uma vez? Depende. Tem zona que permite que você não deixe recuos. Tem zona que exige que você deixe recuos. Então, se você quiser usar o 1, você vai ter que fazer sobrado. Pôr para cima. Mas se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados e na sua zona você coloca ali 250 metros quadrados, você ainda tem 750 para utilizar. Se o gabarito ali permite, você pode fazer um edifício de 4 andares. Porque você estaria, então, exaurindo os seus 1.000 metros quadrados que o CA básico de 1 te dá. Acontece que tem zonas em que você tem o CA básico 1, por exemplo, só que o zoneamento te permite, como CA máximo, 1,5. E para você chegar nesse meio, 1,5, você adquire da prefeitura o direito de construir 1,5. Essa é a outorga. Outorga é conceder, né? Concede-se onerosamente o direito de se construir. 316. Muito obrigado, Pedro. 315. Ok. 35%. Como é que eu sei o quanto que se paga? Tem uma fórmula lá no plano diretor que você aplica a fórmula e sabe quanto que tem que pagar. Ah, quanto que você quer comprar? Eu quero comprar 0, tanto. Ah, então aplica na fórmula e você vai saber o quanto que se paga. 35% de toda a verba que entra na prefeitura por outorga onerosa vai para o Fundo Municipal de Habitação, que a Câmara Técnica formada aqui vai gerir, vai dizer como aplicar. É óbvio que o dinheiro precisa ser aplicado em assuntos correlatos à Câmara Técnica, obviamente. Também tem como origem recursos provenientes de compensação urbanística em Reurbier, que é justamente aquilo que eu havia dito. Então, tem compensação urbanística em uma regularização fundiária de interesse específico, que é aquela paga pelos munícipes e que não está em ZEIS. Se houver compensação, vai para o FMH também. E a gente sempre deixa aberto repasses de outros fundos e outras receitas, óbvio. Se alguém quiser, algum deputado quiser vir e fazer uma emenda de 3 milhões no FMH,
vai ser muito bem-vindo. Então a gente deixa aberto, né? Por sua vez, o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social, que é aquele ligado ao fundo, à Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Social e Econômico, ele tem como fonte de renda 1%, mínimo 1%, não, peraí, 35% dos recursos da outorga onerosa. Então, 35% vai para o fundo de habitação, 35% vai para esse de desenvolvimento urbano, econômico e social. Receitas provenientes de concessões onerosas, receitas provenientes de taxas relativas a atividades turísticas e eventos. Isso tudo está sendo colocado e não foi estipulado o quanto. Para ser estipulado, precisa vir uma norma que regulamente. Ok? Até agora, tanto o inciso 2º quanto o terceiro, eles não estão efetivos. Eles não passam a ter vigência na data da publicação do plano diretor, porque precisa de uma norma regulamentando o quanto. Receitas provenientes de atividades de fiscalização e controle urbano, as multas, por exemplo. Vamos dizer, autos de infração. Quanto dos autos de infração vem para esse fundo? 1%, 2%, 10%? Isso também o plano diretor não amarrou. E repasses de outros fundos e outras receitas. A mesma coisa a gente deixa aberto para que, caso haja alguma possibilidade, há a possibilidade de aceitar. Finalmente, o Fundo de Mobilidade Urbana. Ele tem receita proveniente das outorgas da concessão de serviços e atividades relacionadas ao transporte urbano. Então, há a possibilidade, de se amarrar alguma concessão, e repasses de outros fundos. Só um adendo. Não é formador, não compõe o Concidade, não está ligado diretamente ao Concidade o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Está ligado ao CONDEMA. No entanto, o plano diretor especificou a origem da receita desse fundo. Então, já fez amarrações para que elas sejam contínuas. O Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, ele tem mínimo de 0,1% do IPTU anual. Eu não sei, não tem ninguém da Fazenda aqui, então eu não sei quanto que Mariporã está arrecadando de IPTU anualmente. Então daria para ter uma ideia já do quanto que vem. 0,1%. 21 milhões de IPTU? Quanto que dá 0,1 de 21 milhões? 21 mil? (0,1) é 0,1, mínima de 0,1%. Não estou falando 0,01, né? Então, se é 0,1, é 210 mil mesmo. 210 mil caindo no FMH, no
não perder o foco. Exemplo, você leu aí de todas essas possibilidades de fundo. A partir de quando que esses fundos vão estar liberados para esse tipo de atividade? Porque o plano diretor ele foi publicado há mais de um ano, certo? Ele teve um período de Vacância. De vacância. É isso. E acho que foi a partir do ano de 2022, de dezembro mais ou menos, de 22, começou a valer o plano diretor? Uma coisa Antes assim. até. Por aí. Então, a partir dessa data, esses fundos, eles já estão em caixa? Como está funcionando? Já. Deixa eu só terminar quais são os fundos, as origens do Fundo Municipal de Meio Ambiente, aí eu falo sobre isso. Bom, fora esse percentual aí do IPTU, o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento tem outorga proveniente da concessão de saneamento ambiental, incluindo a coleta de lixo, 30% da outorga onerosa, recursos provenientes do pagamento por prestação de serviços ambientais, os tais, né, que a gente conhece e que vai ser um parto, né, fazer acontecer, mas que a gente precisa arrumar nesse caminho. Recursos provenientes de multas ambientais, recursos provenientes de compensação ambiental na REURB-E e repasses de outros fundos e outras receitas. Da mesma forma que eu disse para os outros, aqueles que não são estipulados os percentuais, né, precisam ser ainda regulamentados, tá? E não é automático. Ô, Rogério, você me perguntou sobre os fundos, depois o Mário vai falar. Lá na planilha orçamentária da Secretaria de Habitação, a gente tem 2 desses fundos já. O FMH, Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e o FDS, que é o de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social. Temos 92 mil no FMH e pouco mais de 4 mil nesse outro, no FDS. Tá? Estão lá já para serem usados. Já está em caixa, direcionado. Tá? Alguém foi lá e fez as contas para ver se era isso mesmo que tinha que ter sido depositado? Não, eu não fiz. Eu não fiz porque quem tem que fazer são as câmaras técnicas do Concidade. Ok? São essas organizações internas ao Conselho que vão precisar ter também o controle e a gestão desse dinheiro. Fazendo memorandos à Secretaria de Fazenda quando não entenderem. Óbvio, a mesa faz, mas sempre endereçado pela Câmara Técnica, e a gente faz a solicitação quando houver alguma dúvida. Tá? Ok? O fundo de mobilidade urbana não está com a gente e não sei se foi criada uma rubrica orçamentária para ele. E o do Meio Ambiente e Saneamento não está com a gente, eu também não sei se foi criada uma rubrica orçamentária. Tá? Paralelamente às rubricas orçamentárias, a gente precisa da criação de contas correntes. Temos um processo de REURB-E iniciada e finalizada
nessa atual gestão, o nome é Núcleo Industrial 3, em Terra Preta, na Sérgio Brauner. Foi um núcleo em que os interessados entraram com o processo de regularização fundiária, concluíram, e a Secretaria de Habitação colocou como uma das compensações o depósito de R$15 mil no Fundo Municipal de Habitação. Eles, obviamente, tiveram que cumprir com todos os demais requisitos que a lei exige. Drenagem, instalação das questões de esgotamento e tratamento interno aos lotes, né, do esgoto. O que mais? Ali já havia eletricidade, a gente está só pedindo a extensão da rede em uma via dentro do loteamento. Drenagem eles se comprometeram a fazer, as guias, sarjetas e pavimentação dessa via, e como compensação, porque todos os lotes ali supriam lote mínimo, são lotes muito grandes, né, que são industriais, né, o meio ambiente fez as exigências deles no processo, né, como compensação, e a Secretaria de Habitação fez as exigências de compensação urbanística e estipulou R$15 mil. No entanto, a gente vem há 3 meses pedindo, né, para a Fazenda abrir essa conta finalmente, né, e não estamos tendo sucesso, né, porque os interessados já vieram 2 vezes dizer: passa a conta, que a gente precisa cumprir com esse compromisso do processo de regularização fundiária, né? Para você ver que a coisa vai andando, gente, vai entrando mesmo dinheiro, porque a gente vem fazendo regularizações, a gente talvez agora tenhamos finalmente a compatibilização do plano diretor e a Secretaria de Meio Ambiente se organizando, aumentando o seu efetivo e dando fluidez aos processos de autorização e licenciamento ambiental. Talvez tenhamos mais outorga onerosa também, porque mais pessoas vão fazer construção, né? Então, o dinheiro vai começar a entrar. Essas câmaras técnicas precisam urgentemente se organizarem também em relação a isso. Ok? Então, eu proponho que hoje a gente faça preenchimento dessas 3 câmaras técnicas. Mário, você pode falar? Depois eles vão, depois você. Mário, desculpa, eu vou me ausentar 2 segundos, mas a Bianca toca a reunião, ok? 2 segundos só para eu atender um telefonema. Então, pessoal, eu queria fazer um informe e depois uma proposição aí de encaminhamento. Bom, primeiro amanhã vai ter a reunião do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, onde está na pauta a adaptação do plano diretor de Mariporã à Lei 15.790, que é a Lei Metropolitana de Mananciais. Isso já passou pela Câmara Técnica de Planejamento desse comitê, foi discutido e aprovado. Então, eu creio que a plenária de amanhã vai estar fazendo a aprovação. O único encaminhamento que nós fizemos ali, participando da reunião da Câmara Técnica, junto com o secretário Vitorino,
é que como só 70%, que é o que pega essa lei de metropolitana de manancial, ou seja, do Espigão para cá, né, do Pico do Olho d'Água para cá, que é a bacia que abastece a Paiva Castro aqui, que é o terminal do Cantareira. Foi discutido e Terra Preta não entrou nessa discussão, que nós encaminhássemos também lá para o Comitê de Bacia Hidrográfica do PCJ, para que houvesse a discussão e o informe dessa compatibilização com eles, lá com a outra bacia. Mas isso não impede que já seja deliberado amanhã. E provavelmente vai ser consensual e não haverá nenhuma objeção. Esse é a título de informe que eu acredito que é de interesse aí e é importante. A segunda proposição seria que, primeiro, que na próxima reunião já fosse encaminhado e que a Secretaria da Fazenda já fizesse um parecer aqui de uma projeção de recursos que nós temos. Por que a Secretaria da Fazenda? Porque é ela que detém o quanto que entrou de dinheiro, de IPTU, dessas taxas todas que foram citadas pelo Rafael. E nós precisamos de uma projeção disso para trabalhar, as câmaras técnicas. E uma coisa é a gente trabalhar aí com 220 mil reais, que foi citado aí pelo Rafael. Outra coisa é nós trabalharmos com 5 mil reais, que é o que a gente, lá na reunião do Condema, fala que nós temos em caixa. Então, uma coisa é 210 mil reais que foi colocado ali e uma coisa é a realidade de 5 mil para colocar. Então, vocês concordam que a gente só pode fazer projeção de trabalho, inclusive as câmaras técnicas, que naturalmente está todo mundo querendo formar aí, e aí os interessados compõem o mais breve, que eu creio, e para nós podermos trabalhar com essa projeção. Agora, na prática, essa projeção só a Secretaria da Fazenda pode nos dar, porque ela detém os números. A gente até pode fazer uma estimativa aí e colocar, mas é muito mais tranquilo para a Fazenda, que tem todos os dados ali à mão e pode facilmente montar uma planilha Excel aí e fazer uma explanação para nós aqui. Tá? Eu acho que a nossa secretária é muito competente nisso, acredito no valor dela, ela tem demonstrado isso nas reuniões do PPA e tudo mais, muito bem montado as coisas, para quem acompanhou, e eu acredito que a gente possa fazer essa demanda. Tá? Então, é basicamente essas questões aí que eu encaminho. Obrigada, Mário. Só para lembrar também que essa questão do informe que o Mário deu, teve dentro da aprovação do Comitê de Bacias, ficou uma decisão lá que mesmo a municipalização, né, o licenciamento seja feito pela municipalidade, mesmo que tenha a compatibilização, ainda continua a Lei 15.790, entrando em vigor. Então, todo o planejamento, todo o licenciamento ainda tem, além do plano diretor, das leis municipais, também tem que estar remetendo à Lei 15.790. Então, só para deixar claro também que ainda continua, mesmo que tenha compatibilização, mesmo que venha o licenciamento para cá, nessa questão. E, Cleide, acho que dava para fazer um ofício para a secretária, né? Tá. Só um detalhe, Bianca, que por isso que eu retornei aqui, que é o seguinte, nós vamos ter, qual que é a finalidade dessa compatibilização aí? Que a gente vai ter o licenciamento da CETESB para algumas atividades e numa metragem estabelecida lá. Eu vou procurar, inclusive, colocar no grupo aqui do Concidades, que eu acho que é interessante isso aí. Quais são as metragens, e, logicamente, a gente vai discutir isso no Condema. Né? Então, não é tudo assim, municipalizou a CETESB. Não é isso. A CETESB ainda, para alguns empreendimentos lá classificados de alto impacto, tal,
e a partir de uma tanta metragem, o licenciamento vai continuar estadual. Isso é importante. E outra questão muito importante também, o Comitê de Bacia vai remeter ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Então, não é só para a ciência, não. Pode, apesar da interpretação do nosso secretário, do Vitorino, fala assim, não, o pesadelo terminou, porque para ele é ufa, né? Conseguimos, tal, não sei o que. Sim, conseguimos, mas o Conselho Estadual do Meio Ambiente pode sim dar algumas recomendações, entendeu? Tá lá no regimento interno, acho que o Zé conhece mais que eu, aí sabe, pitaco o Consema pode dar no que ele considerar, né, Zé? Então, não é assim. Então, acho que houve sim critérios, foi muito bem feito lá, a gente está participando, mas a gente tem ainda, digamos assim, uma última instância, que é fazer essas considerações junto ao Consema. Creio que não haverá, além dessa questão de se falar lá com o comitê do Piracicaba, que é justo, porque a gente não pode endireitar 70% do município e deixar 30%, que é a terra preta lá, a terra do Rogerião lá, né, vale tudo. Aquilo lá, inclusive tem uma área de proteção ambiental do Cantareira naquilo lá, né? Bom, é isso, só esclarecendo. Obrigado. Obrigada, Mário Pedro. E aí eu passo a palavra de novo para o presidente. Pedro, você não ia falar? Rogério Felipe, você ia falar? Sim. Eu queria até convidar os nossos conselheiros a ler a lei municipal que fala sobre isenção de ITBI, né? Para ter um pouco de conhecimento lá, que é muito bom. E ela foi aprovada alguns tempos atrás, que isenta também as pessoas que têm a primeira escritura, né? Não pagar ITBI. Então, ali tem as alíquotas para ser paga, né? Então, é muito interessante para o conselheiro ler essa lei municipal. Outra coisa aqui também, eu queria aqui até pedir para representantes dos conselhos, que é o Condema, que é a nossa vice-presidente aqui, a Bianca. Nós estávamos conversando, a gente tem conversado bastante, isso já há alguns anos. Só um instante. Então, a gente tem conversado sobre a criação de uma sala dos conselhos. Talvez você vai falar assim, como, de que forma? Até eu estava conversando com o presidente, de a gente, como o Condema representa todos os conselhos municipais do município, então eu ia pedir, junto ao presidente e esse representante, que é a Bianca, que representa os conselhos, que a gente fizesse um ofício ao prefeito municipal, Aladim. Eu sei que o prefeito, ele é uma pessoa assim que gosta e sempre apoiou os conselhos. Eu posso falar isso para você, que eu acompanho o prefeito há alguns anos já, né? Já recebi até emoção dele aqui nessa Câmara, por participar de alguns conselhos, e várias conferências estaduais e federal, né? E representando o nosso município. Então, ele é uma pessoa que tem essa visão que os conselhos são um órgão oficial que representa a sociedade civil, que dá legitimidade para a sociedade civil. Ali, através dos conselhos, representa a sociedade civil. Todos nós aqui representamos uma gama da sociedade civil. Então, eu gostaria que a nossa presidente, como também representante do conselho, fizesse um ofício para o prefeito, né, com a autorização do presidente,
de conversar com o prefeito e ele ver se ele aluga um espaço para criar a sala do conselho. Por quê? Aí daria para vocês fazer reuniões de todos os conselhos. Lógico, essa sala com infraestrutura, com tudo aquilo que precisa para fazer uma reunião. E é isso que eu gostaria que ficasse em ata esse pedido. E gostaria que a Bianca estudasse a possibilidade. Lógico que tem de ver todos os recursos, tudo. Aí o prefeito, fazendo esse ofício, o prefeito vai analisar para ver se há a possibilidade de criar essa sala, alugando um imóvel aqui no centro, enfim. Não precisa ser uma coisa grande, mas um lugar suficiente que cabe aí 30, 40. Nós estamos, o maior conselho da cidade que eu vejo aqui é o Concidade, né, que tem mais membros, né, que é 22. Os outros demais conselhos não chega a isso. Chega, não sei lá o Condema agora como que está, mas são os conselhos que mais conselheiros são esses aqui. Então, esse é o meu pedido para os senhores. Rogério, só para te responder, isso eu já tinha solicitado, acho que numa das primeiras reuniões que a gente teve, cobrei aqui, inclusive, essa questão, cobrei até o Pedro para fazer a articulação com o Legislativo também, do site e da Casa dos Conselhos, porque a gente estava com uma dificuldade para saber onde que a gente ia fazer as reuniões do Concidades, até por causa que aqui na Câmara a gente tem o tempo estipulado. E aí falei, então é uma ótima oportunidade para a gente começar a cobrar o município de ter essa Casa dos Conselhos. E, lógico, ter a Casa dos Conselhos não é qualquer empreendimento que vai ser alugado. Tem que ver a questão de acessibilidade, tem que ver a questão de mobiliário, a questão do data show, né, de internet, tudo para a gente ter essa possibilidade também de fazer as reuniões híbridas que for possível. Então, não sei se cabe, bom, até uma pergunta para o presidente, se cabe a gente fazer esse ofício via Concidades para o prefeito, solicitando essa demanda e esse encaminhamento. Eu acho que é válido deixarmos isso registrado, né? Eu acho que é válido a gente sempre ir lembrando o gabinete de que essa é uma demanda da população e dos conselhos, né? Acho que com quem eu vinha falando, eu acho que essa é uma guerra, uma batalha que vai precisar ser amadurecida, né? Eu acho que ela tem um tempo de gestação, tá? Ela vai precisar ter um tempo até de gestão, né? Da ideia de ter uma casa de conselhos em que o fortalecimento dos conselhos é inegável em uma casa única, né? Então eu acho que é algo que a gente pode fazer já desde logo. Eu estou em dúvida porque o Concidade é um órgão relacionado à Secretaria de Habitação, né? Então eu não sei se a gente emite ofício para o gabinete ou é memorando, né? Porque somos parte da organização, né? Então eu não sei, dentro da estrutura a gente dá memorando um para o outro, né? Pois não. De repente eu posso sugerir o seguinte, que como eu sendo a representante da cadeira dos conselhos, eu peça para os conselhos, e até temos o presidente do Contur aqui já também, para que a gente faça um ofício ao Concidades, de repente, né, de todos os conselhos assinando a solicitação, né, esse pedido, e aí o Concidades faz o encaminhamento para o prefeito. Eu acho que o nosso encaminhamento tem que ser algo já um pouco
objetivo, tá? Porque a gente precisa dizer o que quer, né? Não a casa dos conselhos, aí a gente chega lá, é um barracão, entendeu? Então, a casa dos conselhos precisa ter uma sala de reuniões, ela precisa ter área para recepção, ela precisa ter... colocar alguns requisitos mínimos, né, que precisa ter nessa casa dos conselhos, tá? Até como diz o Jorge, o Brima, saber quanto sai do bolso. Entendeu? Porque isso é importante na hora do convencimento, ok? Como presidente, chegando esse ofício, a gente remete para o gabinete. Tá? Comprometimento meu aqui, tá ok? Lembrando que eu acho que isso é uma batalha que a gente vai ter que amadurecer, tá bom? Em relação à Casa dos Conselhos. A gente tem pouco tempo, tem 15 minutos, vamos para preenchimento das câmaras técnicas? Tá? A Cleide me sussurrou aqui pelo WhatsApp que não há estipulado o número de membros em cada câmara técnica. Vamos colocar um mínimo de 4? O que vocês acham? Né? Mínimo de 4 pessoas, e a gente coloca livremente para quem quer participar aqui ou ali. Tá? Não acho que a gente tem que fazer processo de eleição entre nós para isso, né? Alguém tem algo a dizer sobre o procedimento de preenchimento dos membros nas câmaras técnicas? Presidente, eu queria me colocar à disposição na Câmara Técnica de Regularização Fundiária, tá? Acho que eu me daria bem ali e ajudaria o município nessa parte. Peraí, então, o Rogério Felipe não respeitou nenhuma ordem aqui e já foi se colocando na Câmara Técnica de... então, eu vou abrir agora que a gente... eu vou, então, abrir aqui... Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária, que faz a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, juntamente com o Conselho de Habitação. Quem são os representantes das cadeiras que gostariam de participar? Levantem a mão, por favor. Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária, Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social e Câmara Técnica de Mobilidade Urbana. O Mário. Beleza? Tá. De novo. Dos membros, quem gostaria de participar da Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária? Levantem a mão, por favor. O Pedro deu uma de Chaves ali. Anota, Cleide, por favor. Mantenha a mão para cima, só para a Cleide saber quem é quem. E ali, pegou lá? O Reginaldo? Okay. Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social. Ana Clara, Mário, Marguerite.
Jorge. Depois a gente lê de novo para todo mundo dar o joinha. Eu acho que tem que ter alguém da habitação aí, então, Rafael. Porque a secretaria que eu represento é Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano. Então, tem que ter alguém aí, porque é a Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano. Por favor. Não. Pode tirar da primeira. A Ana representa a gente na primeira de habitação e eu venho quando eu puder. Tá? Eu fico na desenvolvimento urbano. E a Ana representa a habitação na primeira de habitação. Câmara Técnica de Mobilidade Urbana. Quem gostaria de participar? Tudo bem, não tem problema participar de mais de uma. Então, Mário também, Adá. Você vai ficar nesse também, Ana? Vai nesse? Você vai me marcar. Só 2 até agora? Não, Madá. Legal. Beleza. A Bianca não participou de nada, ela não quer Câmara Técnica. Cleide, por favor, releia, dê o nome da Câmara Técnica e releia os membros que se dispuseram a participar, por favor. Tem que ligar aí, ó. Tem que ligar o... Tá legal. Câmara Técnica de Habitação e Regularização Fundiária. Reginaldo, Pedro, Ana Lúcia e Rogério Felipe. Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social. Ana Clara, Mário, Marguerite, Jorge, Adinaldo, Madalena e Rafael. Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Madalena, Ana Lúcia, Mário e Lorival. Segurança Pública e Obras não estão presentes. Gente, trabalho tá indo. Se a pessoa chega depois, ela entra. E vai pegar o assunto no meio. Ok? Muito provavelmente, quando a mobilidade urbana começar a ter verba no fundo e começar a aplicar a coisa, provavelmente quem é responsável por isso vai se interessar em participar. Por isso que tem que tocar, gente. Entendeu? Para dar a importância que tem mesmo. Vai ficar pedindo para participar, é uma loucura. Bom, muito bom. Temos então o conselho estruturado, digamos assim, né? A gente sabe quem está em cada Câmara Técnica. Eu já vou pedir
para alguém da Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano montar um grupo no WhatsApp, tá? Porque as discussões vão ser paralelas à discussão aqui da plenária. E aconselho quem nas outras câmaras também fazê-lo, porque vai precisar rolar essa discussão entre os interessados ali, tá? E até agendamento de reuniões paralelas e tudo mais, tá? Pois não, Mário, fala no microfone, por favor. Só uma questão de reiteração, Rafael, porque você estava ausente aí da discussão momentaneamente, tá? Eu tinha, só reiterando, eu tinha solicitado que a secretária da Fazenda viesse aqui já com a projeção na próxima reunião, tá bom? Eu queria... Eu estava fora realmente, queria só participar dessa discussão que o Mário trouxe. Eu acho que a gente tem que fazer uma manifestação formal, né, do Concidade, solicitando que a secretaria se prepare para isso, né, e aí a gente dá o prazo para a secretaria se preparar, vir com os números, né, e aí a gente convida para participar da reunião ordinária, e a gente já aí também, talvez, Mário, até apresentando as partes da lei que direcionam verba, né? Direcionam parte do orçamento para isso, ok? Eu acho que a gente tem que fazer isso por escrito, né? Peço ajuda aos secretários do Concidade, tá? Para elaborar esses ofícios e para que toquemos isso o quanto antes, tá? Até para a secretária e a equipe dela ter tempo de parar, né? E se programar, falando, agora está estourando, não posso parar agora, né? Mas daqui a 2 semanas, sim, eu consigo direcionar essa equipe aqui para fazer isso, né? Então, para a gente dar o tempo para o trabalho sair a contento também, não ficar também pressionando, né? Para que dá o tempo para a pessoa trabalhar. Alguma outra levantamento de algum membro? Só queria assim, pedir, presidente, que nós da diretoria da mesa, a gente pudesse também nos reunir, né, lá na secretaria, para a gente sentar e ver uma pauta, né, para o que vai precisar de fazer, tudo direitinho, para cada um ajudar um ou outro, né, para não ficar só nas costas da primeira secretária, nem, enfim, nós somos uma diretoria, essa diretoria que, junto com os demais conselheiros, que vai tocar o Concidade. Então, mas é necessário que a diretoria ela se sente e para ver, né, a colocação de cada um para ajudar a tocar esse grande conselho que é o Concidade, que envolve tudo dentro do que tem numa cidade, né? Tudo. Eu falo tudo, é saúde, educação, é tudo. Né? Não é? Sim, eu estou falando no grosso modo, né? Tudo, tá? É só essa uma ponderação. Já aconselharia aí, então, os 3 secretários a formarem um grupo entre eles e já irem tocando essas atividades que são competência, né, da secretaria do conselho. Quer participar, tem que trabalhar. É assim. E não é pago, né? É serviço, como é que fala? Voluntário, mas é de relevância social, né? Pode pegar um dia de folga depois, né? A gente dá um atestadinho, se quiser.
Gente, eu estou satisfeito pela reunião de hoje. Eu acho que a gente cumpriu com mais um passo na estruturação do Concidade. Tá? O Conselho precisa dessas etapas de estruturação internas. E reforço o que eu disse no começo da reunião, não é somente a mesa que vai trazer pauta de discussões. Tá? Então, por favor, vocês estão representando áreas, pessoas que se sentem representadas por vocês. Então, tragam essas pautas para cá. Elas precisam ser trazidas e aqui é a arena de discussão e encaminhamento. Por favor, tragam as pautas. Eu, pessoalmente, tá, agora, eu não quero ser responsável por trazer as pautas sempre. Eu nem me sinto capaz de trazer pautas que versem sobre a dimensão que é a competência desse conselho. Ok? Então, esse conselho é formado por uma infinidade de interesses que eu não me sinto capaz de falar sobre. Ok? Tragam vocês as pautas que são de representação. Nossa, que difícil sua letra. Definir... A data? É verdade, né? Vamos ver quando que vai ser a próxima extraordinária. Essa semana a gente já teve uma, chega. Tá? Nem posso mais. Eu já briguei com o meu chefe, porque ele queria marcar reunião de sexta-feira também. Né? Então eu já tive todos os dias reunião à noite, ele queria marcar sexta-feira, eu dei uma estourada. Então essa semana eu não posso mais. Semana que vem... Vai nada, é o pior lugar para reunião, porque as distrações são múltiplas. Semana que vem, reunião extraordinária para continuar a tratar do regimento interno. Podemos fazer uma daquelas votações no grupo? Quem pode mais, qual dia? Pode ser? Que aí ninguém... precisa ficar discutindo, pode, a gente forma um quórum e discute com mais pessoas possíveis. Bianca? Só definir também se vai continuar sendo lá na SMA, de forma híbrida. Eu gostei bastante do trabalho ontem lá, sabia? Foi prático, as pessoas puderam participar e tivemos acesso rápido aos computadores e tudo, e a gente... avançou. Então, bem mais do que na primeira extraordinária que foi aqui. Então, eu gostaria que continuasse a ser lá. O Vitorino só precisa dizer se tem reunião quando a gente... Né? Então, a gente precisa provocar ele no grupo para ele ver a agenda da reunião, da sala de reuniões dele lá durante a semana. Por favor. Tá bom. Aí, dentre as datas possíveis, a gente monta aquela votação de quem pode, quem não pode. Tá bom? Ok? Gente, com isso, muito obrigado pela presença de vocês. E aqui se encerra alguém tem algum anúncio? Nada? Então, com isso, a gente encerra a terceira reunião ordinária do Concidade. Obrigado, gente. Eu queria aproveitar, não sei se está gravando ainda, mas eu queria aproveitar, agradecer tanto ao Nil, o presidente da Câmara, quanto à equipe técnica que ficou aqui com a gente até agora. Obrigado. Para a gente estar aqui é importante, tá? Muito obrigado.